Fala galera, em tela com vocês. E na 11ª edição do espetacular Homem-Aranha, veremos o Duende Macabro dando as caras novamente em uma trama que seguirá em 3 edições na HQ do Cabeça de Teia. Será que ele ainda continuará seguindo essa linha das últimas edições ou as coisas irão melhorar para o Peter? Eu espero que sim, então vamos para a história. Em Yorktown, à noite, Betty Brant falava com Peter Parker por telefone. Ele estava pedindo desculpas por não vê-la ultimamente. Ela disse que entende que Peter esteve muito ocupado para visitá-los. Ele revela que foi ele que enviou um presente para Winston, filho recém-nascido de Betty e Ned. Brincando, Betty diz que em 10 ou 12 anos ele consiga usar o presente. Quando Peter pergunta de Ned, Betty revela que ele estava trabalhando como freelancer e que estava muito orgulhosa com seus resultados. Betty agradece a Peter e, antes de lhe dar boa noite, informa que precisa ver Winston. Betty aparenta estar muito preocupada e se questiona onde Ned poderia estar. Ela ouve um som estranho vindo do quarto de Winston e corre desesperadamente para ver o que seria. E para seu espanto, ela encontra o Duende Macabro com Winston nos braços dizendo que não iria deixar que o machucassem. Em seguida, podemos ver apenas Betty gritando com todo o seu fôlego. Na Oscorp, Norman pergunta a Peter e Kamala se o motor dele estava criando o impulso desejado depois de tantos atrasos. Peter confirma que teve um impulso teórico. Aquela notícia certamente perturbou seu chefe. Aquela dupla realmente parecia desentrosada. Enquanto Kamala e Peter se preocupam com a penalidade, afirmando ter uma real confissão a fazer, Norman se afasta para receber uma outra má notícia e sai antes que Peter e Kamala possam se desculpar. Peter também se retira e diz que pela manhã retornará para a segunda rodada. Mais tarde, naquela noite, o Homem-Aranha saiu com a Gata Negra. Receber uma ligação de Peter fez Felicia acreditar que seria algo relacionado a um grande trabalho. No entanto, não era nada do que ela estava pensando. Ele queria falar sobre o que estava acontecendo entre eles. Questionado se ambos estavam ali apenas para apreciar a vista, Homem-Aranha, diante daquele momento meio embaraçoso por conta do forte vento, a convidou para um encontro. Vendo a surpresa no rosto de Felicia com aquele convite, Homem-Aranha concluiu que seria um jantar. Ela considera e agradece a ele por tomar a iniciativa, e deixa Peter sozinho, que tremia de nervoso mesmo vendo que seu convite para sair com Felicia tinha funcionado. Caminhando para casa, Peter se sente bem consigo mesmo ao ver que está seguindo em frente depois de ser dispensado pela MJ. Peter observa também que o cara da cobrança de dívidas não estava mais o perseguindo, pois estava sempre na porta da frente do prédio. Enquanto entra, Peter evita olhar a caixa de correios do prédio a fim de não se deparar com tais cobranças, mas dá de cara com Ned Leeds. Peter observa que seu sentido aranha não ativou e que Ned não parecia assustador. Ned queria um momento. Ele disse que estava trabalhando em uma história e pediu a ajuda de Peter, sabendo que ele estava trabalhando com Norman. Peter fala sobre o novo caminho que Norman estava percorrendo e confessou não sentir-se confortável em destruir tudo aquilo. Mas Ned insiste, dizendo que Peter era um grande repórter e compartilha algumas fotos dizendo que ele mudaria de ideia. As fotos provam que Norman estava se encontrando com Roderick Kingsley, o Duende Macabro, aquele quem Ned alegou sofrer lavagem cerebral uma vez. No entanto, Peter não se sente à vontade e recusa a oferta de Ned, não querendo colocar em risco sua nova carreira. Ned entende e afirma que vai continuar sozinho. Porém, enquanto observava Ned partir, Peter afirmava que faria o mesmo. Peter foi falar com Norman no dia seguinte. Ele agradece Peter porque suas recomendações melhoraram a nova armadura. Mas Peter foi direto ao perguntar sobre Roderick Kingsley. E Norman foi franco dizendo que antes de sua mudança de personalidade, Roderick ofereceu seu império corporativo em troca de escapar da lei. Mas Norman se recusou apenas a usar medidas legais para comprar as empresas de Roderick. Então, naquele momento, Roderick voltou com a extorsão exigindo de volta o que era dele. Então, Norman fez seus advogados redigirem a papelada para fazê-lo, esperando pedir perdão também, surpreendendo Peter. Peter se impõe para proteger Norman considerando a ameaça de Roderick. Norman concordou
e diz a Peter que a reunião seria quinta-feira à noite em Red Rock, num armazém da Oscorp. Peter concorda em estar lá, lembrando que Norman não precisava fazer aquelas coisas sozinhos, pois se juntou a ele para ajudá-lo. Então Norman apenas concorda. No entanto, Norman mentiu e foi ao encontro de Roderick na quarta-feira à noite. E Roderick esperava que Norman tivesse levado sua papelada, ou então seu capanga Dio tornaria as coisas divertidas. Norman garante a Roderick que todas as propriedades de seu antigo império ainda permaneciam, entregando-lhe uma pasta mostrando as finanças. Roderick estava impressionado com o manejo de Norman e suas empresas de fachada, exceto a casa de moda. Mas aquilo era de se esperar. Quando Norman terminou, Roderick ficou surpreso por ter levado seus executores aparentemente por nada, pois Norman lhe garantiu que não queria fazer nada com ele e esperava que ele fizesse o mesmo. No entanto, ambos acusaram um ao outro de traição enquanto soavam um alarme. Logo em seguida, uma explosão abalou o armazém e um ataque entrou em cena. Aquilo acabou com todos os homens de Roderick. Pairou uma fúria ameaçadora sobre Roderick e Norman, aparentemente feridos. Eles estavam diante do Duende Macabro, perguntando se eles estavam prontos para a colheita. Dali partimos de volta para Yorktown. No apartamento de Beth, nada mudou, pois Winston estava dormindo em seu berço. No entanto, alguém lá falava com ele dizendo que Beth apenas tomou um remédio para descansar e que aquela noite foi feito um bom trabalho. E foi isso. Peter Parker decidiu seguir em frente sem a MJ e parece que ele vai engatar um romance com Felicia. Peter está em um emprego legal na Oscorp. As coisas parecem estar melhorando para o amigão da vizinhança, mas com esse retorno do Duende Macabro fica uma dúvida. Será que isso vai ter um impacto negativo nessa evolução que se desenha na vida do Peter Parker? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham o Em Tela. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque a história continua. E pessoal, o Em Tela está em um novo projeto. No outro canal eu falo sobre filmes e séries. Então você que gosta de resumos, corre lá e veja esse vídeo. Muito obrigado e te espero no próximo resumo.